Sistema de ensino Monte Carlo, canal feito para você que pensa diferente. Continuamos aqui com a análise do livro da professora Elaine Pages, As Origens de Satanás, um autor anônimo que escreveu sobre anjos decaídos durante a Guerra dos Macabeus. Ficou perturbado com as dissensões entre comunidades judaicas durante a guerra. Tratou dessas divergências indiretamente no The Book of the Watchers, um dos textos apócrifos que se tornaria famoso e influente, sobretudo entre os cristãos. Ao introduzir a ideia de cristãos no céu, trata-se de uma coletânea de histórias imaginárias que faz parte, por seu turno, de outra coletânea mais ampla, intitulada Primeiro Livro de Enoque. Conta que anjos vigilantes, nomeados por Deus para supervisionar o universo, decaíram do céu, começando com o relato contido em Gênesis 6, no qual os filhos de Deus sentiram desejo carnal pelas mulheres humanas. Esse autor combina duas versões diferentes de como os vigilantes perderam sua glória celestial. A primeira mostra como Senihazar, chefe deles, coagiu 200 outros anjos a se juntarem a eles em um pacto para violar a ordem divina, coabitando com mulheres humanas. Esse acasalamento impróprio produziu uma raça de bastardos, os gigantes conhecidos como Nephilim, que gerariam espíritos demoníacos que espalhavam a violência sobre a terra e lhe devoravam o povo. Entrelaçada com essa versão, havia uma outra alternativa que mostra como o arcanjo Azazel pecou. Ao contar a esses seres humanos o segredo da metalurgia, uma relação perniciosa que inspirou o homem a fabricar armas e as mulheres a se adornarem com ouro, prata e cosméticos. Portanto, os anjos decaídos e sua prole demoníaca incitaram ambos os sexos à violência, à cobiça e à luxúria. Uma vez que esses textos envolviam sátira sociopolítica, entremisturada com polêmica religiosa, alguns historiadores perguntaram a que situação histórica específica eles se referiam. Estariam os judeus que assim enfeitam a versão de anjos que coabitam com seres humanos, ridicularizando de maneira disfarçada as pretensões de seus governantes helenistas? George Nickelsburg observa que, do tempo de Alexandre o Grande em diante, reis gregos alegaram que descendiam de deuses e de mulheres humanas, denominando esses seres híbridos de heróis. Seus súditos judeus, com o relato zombeteiro sobre Senihazar, podem ter voltado essas histórias de ascendência divina contra os usurpadores estrangeiros. O The Book of the Watchers diz a propósito que esses monstros gananciosos consumiam a produção agrícola de todo o povo até que o povo odiou alimentá-los. Os monstros passaram então diretamente a devorar o povo. Ou será que esses textos expressam, ao contrário, desprezo de gente religiosa por um grupo específico de inimigos judeus? Certos membros do sacerdócio de Jerusalém, por assim explicar. David Sutter sugere que o relato tinha por objetivo, em vez disso, alguns sacerdotes que, como os filhos de Deus na história, violaram seu status e sua responsabilidade concedidos pelo poder divino ao permitir que a luxúria os atraísse para a impureza, em particular casamentos com estrangeiras, mulheres gentias. Ambas as interpretações são possíveis, conforme observa John Collins, o autor de The Book of the Watchers. Ao resolver contar sobre os vigilantes e não falar dos governantes gregos, reais ou sacerdotes corruptos, oferece um paradigma que não se restringe a uma situação histórica, mas que pode ser aplicado em todos os casos em que surgiu uma situação análoga. O mesmo se ajusta a toda a literatura apocalíptica e explica boa parte do seu poder. Até hoje, os leitores ficam confusos com livros que reivindicam a autoridade de revelação angélica, do livro de Daniel ao Apocalipse, no Novo Testamento,
encontrando nas circunstâncias em que vive novas aplicações para esses textos evocativos e enigmáticos. A principal pergunta apocalíptica é: quem é o povo de Deus? Para grande parte dos leitores de The Book of the Watchers, a resposta teria sido óbvia: Israel. O autor, porém, sem destacar a identidade étnica, insiste na identidade moral. Não é suficiente ser judeu. O indivíduo precisa ser também um judeu que cumpra a moral. Aqui vemos a prova de uma mudança histórica. Uma mudança que os cristãos adotariam e aplicariam e que depois os separariam dos demais grupos judeus, que é a questão da ética e da moral.